Hola, hola, bienvenido, buenas noches, bienvenidos a outra live, lunes 18. Eu sou a professora Kátia Fernandes, professora de espanhol, e toda segunda-feira trago algum conteúdo interessante para você aqui no meu canal, Kátia Comunica. Então, sempre tem novidade, tanto aqui no Instagram, quanto nos meus canais do YouTube, LinkedIn, Facebook, TikTok. Então, aproveita para seguir o meu canal se você ainda não segue, curtir esse vídeo, porque isso é muito importante para que o canal cresça e outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, colegas, familiares e pessoas que possam se interessar pela língua espanhola. Toda semana tem live e todo dia tem vídeos novos, postagens novas sobre gramática da língua espanhola ou vocabulário, falsos cognatos, pronúncia das letras em espanhol, cultura, curiosidade sobre algum dos 21 países que falam espanhol como língua oficial. Então, se você ainda não me segue, aproveita para me seguir. E você que já me segue sabe que o idioma espanhol é a língua oficial de 21 países e mais de 500 milhões de pessoas falam espanhol no mundo, ou como sua língua materna, ou como um idioma estrangeiro que resolveu aprender. Então, fica comigo, segue meu canal para você também se inteirar da língua espanhola e entender a importância desse idioma na sua vida profissional, nos seus estudos, se você pensa em estudar em outro país, na sua vida pessoal, a importância do espanhol quando você viaja. Então você pode se comunicar muito bem quando você viajar e souber se comunicar em espanhol. Você não vai passar perrengue, você não vai passar dificuldades se você souber se comunicar em espanhol, mesmo em países onde o espanhol não é a língua oficial. Então, claro que se você viajar para algum desses 21 países que falam espanhol, é muito melhor que você vai se comunicar com o idioma das pessoas locais. Se você viajar para algum país onde a língua oficial não é o espanhol, você também vai se virar muito bem. Você vai se virar muito melhor do que falando português. Português acaba sendo o idioma mais restrito. O espanhol abrange um maior número de pessoas e de países que falam. Então, viajando, sabendo falar espanhol, vai facilitar muito a sua comunicação. Falando em espanhol e viagens, eu tenho meu curso Espanhol para Viagens, onde eu ensino frases úteis, vocabulário específico para viagens. Então, é um curso que tem 4 módulos divididos em frases para restaurantes, quando você sai para comer, para beber alguma coisa, o que você precisa saber, qual é o vocabulário específico que você tem que saber para conseguir comer e beber o que você realmente quer, sabendo o que está escrito naquele cardápio. Tem um outro módulo onde eu falo sobre pegar um transporte público. Então, como você pega um transporte público, um metrô, um ônibus, o trem, como comprar um bilhete, como escolher o assento, como pedir para descer em tal ponto, se você está andando de ônibus. Isso é bem legal, vai te ajudar também numa viagem, saber como se locomover, como alugar um carro, caso você opte por alugar um carro. Então, o que que você deve falar numa loja de aluguel de carro? Quais frases você precisa saber? O que se comunicar? O que dizer nessas lojas para você alugar? Também tem um módulo que eu falo sobre hospedagem. Então, como você vai se hospedar? Em que tipo de hospedagem você está procurando? Um Airbnb,
um hotel, uma pousada, alugar uma casa. Às vezes você está viajando com um grande número de pessoas, sua família, vocês preferem alugar uma casa. Então, como você vai fazer isso em espanhol? E são frases, essas de hospedagem, que você vai usar aqui no Brasil. Porque quando você se comunicar com a pessoa de lá, você já começa se comunicando em espanhol. Não tem necessidade de você tentar falar com essa pessoa em português, muito menos em portunhol. Então você vai saber as frases exatas que você precisa usar para se comunicar, para fazer uma reserva no hotel, alugar uma casa. Aconteceu algum imprevisto no hotel, por exemplo, a torneira do banheiro do seu quarto está pingando. Como é que você fala isso em espanhol? Como é que você vai reclamar sobre isso na recepção do hotel? São coisas que podem acontecer numa viagem. Ensino também, tem um módulo que eu falo sobre emergências. Então eu falo sobre partes do corpo e todas as emergências que podem acontecer numa viagem. É um módulo que eu espero que você não use, mas que é bom você saber. Caso você, por exemplo, perca o seu passaporte, roubem o seu cartão de crédito. Então, como você vai falar isso? Você estava caminhando, torceu o pé, precisa ir para um hospital. São coisas que acontecem no Brasil quando a gente viaja e podem acontecer fora do país. E se acontecer fora do país, como é que você vai desenvolver a sua comunicação? Como é que você vai desenrolar essa confusão toda? Então, essas frases prontas e esse vocabulário específico, tudo isso está lá no meu curso Espanhol para Viagens. Então, se o seu foco é viajar e conseguir se comunicar, mas não quer aprender todos os detalhes da língua, esse curso de Espanhol para Viagens é voltado para você. Você vai conseguir viajar, vai conseguir se comunicar sem passar perrengues, pelo menos não vai passar perrengues comunicacionais, porque perrengue numa viagem a gente sempre passa e é bom passar para depois ter história para contar. Mas se depender do meu curso, perrengues comunicacionais você não vai passar. Então, vem saber mais sobre esse curso, que é bem legal e você vai gostar, com certeza, porque vai facilitar muito a sua comunicação quando você for fazer compras, por exemplo, como pedir uma calça, como pedir um número maior de uma calça, as cores. Então, tudo isso está lá no meu curso. Claro que não é um curso voltado para gramática, é um curso voltado para frases prontas para determinadas situações de uma viagem e vocabulário específico para essas situações também. Então, você não vai aprender conjugação verbal, você não vai aprender esse tipo de coisa porque não é esse o seu foco. Agora, se você quiser aprender mais, eu também tenho outros cursos. O espanhol básico, que é voltado para aquele aluno que quer ter um conhecimento básico, inicial do idioma. Até para ver se gosta ou não do idioma, é válido. É interessante começar pelo básico, para ver se tem dificuldade ou mais facilidade com o idioma, enfim. E aí depois continuar. Então, nesse curso básico, aí não é voltado para viagem, não tem nada a ver com viagem, aí você vai aprender o básico para você começar a se comunicar bem em espanhol. Eu tenho também o meu curso intermediário. O meu curso intermediário é para aquele aluno que já tem um conhecimento básico do espanhol e quer aprender mais. Quer melhorar pronúncia, quer aprender mais estruturas gramaticais, quer aprender novos tempos verbais, que num curso básico, como o nome já diz, não aprendeu. Então, vem para o curso intermediário para você melhorar a oralidade, a sua escrita e aprender mais sobre a língua espanhola. E se você quer ter um curso completo de espanhol, sabendo nada e saindo com o nível avançado, você tem que conhecer o meu curso Zero ao Avançado em Espanhol, que é voltado para aquele aluno que não tem conhecimento nenhum
da língua espanhola ou muito pouco e quer ter um curso completo. Então, é um curso mais extenso, é um curso dividido em 7 módulos, onde você vai aprender tudo o que você precisa sobre o espanhol para que você termine esse curso sabendo se comunicar bem na língua espanhola. Então, aí sim você vai aprender vários detalhes do idioma para que você saia satisfeito do curso e conseguindo se comunicar bem em espanhol. Então tem muitas opções aí para você que quer se dedicar à língua espanhola. E como eu já disse em outras lives, se você me segue, você já ouviu eu falando isso, o idioma ele precisa de dedicação. Então você precisa ter tempo, dedicação e carinho com aquele idioma. Não é da noite para o dia que a gente aprende uma língua nova. Você precisa estudar, você precisa ter contato com esse idioma, não só assistindo às aulas, não só fazendo o curso. Momentos além desse curso. Então você precisa ouvir músicas, assistir a séries, a filmes, com o áudio em espanhol e, a princípio, com a legenda em português. O que importa é que você ouça a maior parte do tempo o idioma que você está aprendendo, no caso, o espanhol. Já fiz live falando sobre séries, onde eu dei várias dicas de séries espanholas, mexicanas, para que você assista as séries, que eu imagino que é uma coisa que você gosta de fazer, e ao mesmo tempo pratique o idioma que você quer aprender. E músicas também. Escolha um ritmo musical hispano que você gosta, ouça essas músicas e aí também nas lives eu passo várias dicas sobre como você pode melhorar o seu espanhol ouvindo músicas. Então, essas são dicas, são técnicas para que você não fique preso somente a um curso. Tanto aulas presenciais como aulas online é pouco tempo para que você desenvolva bem o idioma. Então você precisa ter mais contato, o maior contato possível que você puder ter com esse idioma que você escolheu, melhor. O tema da nossa live de hoje é fale como um nativo. Então eu trouxe para você 10 frases curtas, frases que você vai aprender hoje aqui facilmente e vai memorizar facilmente também, porque eu vou exemplificar todas. E são frases que você aprende no meu curso, então são frases que eu tirei lá do meu curso Zero ao Avançado. E são frases que somente as pessoas que falam espanhol sabem. Então, muitas vezes o brasileiro quer traduzir essas frases ao pé da letra e aí não vai dar certo, e aí vai falar o famoso portunhol. Então, são frases que se você for traduzir ao pé da letra, não tem sentido, porém tem sentido na língua espanhola. Então eu vou contar para vocês aqui nessa live de hoje quais são essas frases para que você fale como um nativo, porque eles utilizam essas frases no dia a dia em diferentes situações que eu vou contar para você quais são. Então vem comigo, fica até o fim dessa live, porque tem muita coisa legal aqui hoje para você. Além dessas frases, ainda tem muita coisa legal que eu vou te contar por aqui. Então, a primeira frase que você precisa saber para falar como um nativo em espanhol é a seguinte: me toca hacer algo. O que significa me toca? Me toca, por exemplo, se você está jogando, imagina que você está jogando cartas, e aí você se distraiu por algum momento e é a sua vez de jogar. E aí, quando é a nossa vez de jogar, geralmente a gente pergunta, sou eu? É a minha vez? Sou eu agora? E como é que fala isso em espanhol? Me toca. Me toca, nesse contexto, significa, sou eu? Agora é a minha vez? Me toca. E aí alguém vai dizer, sim, te toca. Te toca é a sua vez de jogar. Então, em jogos, é muito comum essa expressão. Quando você divide tarefas na sua casa, então um
varre, o outro lava a louça, o outro tira o lixo, enfim, também é comum utilizar me toca. Entonces, por ejemplo, en mi casa me toca lavar la loza. En mi casa me toca planchar la ropa, pasar a roupa. En mi casa me toca sacar la basura. Sacar la basura é tirar o lixo. Então, me toca, o que me corresponde fazer? Me toca hacer tal cosa. Al alumno de español, ¿qué le toca? Le toca ver las clases, le toca ver películas en español, le toca escuchar músicas en español, le toca estudiar además del tiempo del curso. Le toca, é algo que lhe corresponde fazer. Então, me toca, te toca, certo? Aí, de acordo com a pessoa, aqui corresponde fazer determinada tarefa. Ok? Outra, segunda, yo suelo hacer tal cosa. Soler, o verbo soler em espanhol é um verbo que sofre ditongação. Na aula, na live da semana passada, eu falei sobre ditongação, que é um dos erros que os brasileiros cometem, criar ditongações onde não existe. Então, o que é uma ditongação? É criar um ditongo, é a junção de duas vogais, numa palavra que não existe esse ditongo. Eu falei, por exemplo, na semana passada, yo muero pierto, que eu disse que essa frase está totalmente errado, porque o verbo não é morar, para ser yo muero, e o advérbio não é pierto, e sim cerca. Agora, o verbo soler, sim, sofre ditongação em espanhol. Então, muitas palavras e verbos têm esse ditongo. É normal, é correto, porém não são todas. O verbo soler significa eu costumo fazer tal cosa. Então, yo suelo, por exemplo, yo suelo salir a caminar com mi perrito todas las mañanas. Yo suelo. Yo suelo é eu costumo sair com o meu cachorrinho para passear, levar o meu cachorrinho para passear. Eu suelo salir a passear. Eu suelo é uma expressão muito comum, muito utilizada em espanhol. É eu costumo fazer tal coisa, eu suelo. O verbo é soler, porém troca o por o e, ou seja, se forma essa ditongação na conjugação. Eu suelo, tu sueles. ¿Certo? ¿Qué sueles hacer los sábados por la mañana? Los sábados por la mañana yo suelo ir a la playa. Yo suelo ir al supermercado. Yo suelo caminar. Que sei eu. Eu suelo, eu costumo. Então essa também é uma expressão aí que os nativos usam demais. Eu suelo hacer tal cosa. Outra também muito comum quando você pergunta para um hispanohablante ¿dónde está la panadería Toledo? No lo sé. Ni idea. Então, essa expressão no lo sé, ni idea também é comum. Ellos suelen utilizarla sempre. No lo sé ou ni idea. Muito comum esse tipo de resposta. ¿Qué vas a hacer mañana? Ni idea. ¿Qué quieres hacer en tus vacaciones? No lo sé. ¿Dónde está la bicicleta de Pablo? Ni idea. É muito comum esse tipo de resposta. Outra frase aí comum para os nativos que falam espanhol. Quando a gente está falando algo e esquece o que estava falando. Já aconteceu isso com todo mundo. Você está contando uma história e de repente seu pensamento foge
e você esquece o que você estava falando. Já aconteceu isso com vocês, com certeza comigo acontece também. E como é que a gente fala isso em espanhol? Se me foi. Se me foi. Então, quando você está contando uma história, por algum motivo, ou alguém te interrompe, ou dá aquele apagão mesmo e você perde o pensamento. Aquele pensamento escapa e você não consegue mais lembrar o que você estava falando. Se me foi. Se me foi. Bastante comum também essa expressão utilizada quando a gente esquece algo que estávamos falando. Estávamos contando uma história, por algum motivo a gente se distrai e nessa distração a gente não consegue mais lembrar onde é que foi que você parou. É quando a gente fala, o que eu estava falando mesmo? Perdi o que eu estava falando. É esse, se me foi. Se me foi. Ok? Estão anotando aí? Ó, já falei 4 para você. Me toca. Yo suelo hacer algo. No lo sé, ni idea. No lo sé, ni idea são sinônimos. E se me foi. Quando você esquece o que você estava falando, algo que você estava contando, enfim. Outra. Quando você tá contando uma história e você quer lembrar o nome, por exemplo, do filme. Você está contando sobre um filme e você quer lembrar o nome daquele filme. Ou você quer lembrar o nome do ator. Ou você quer lembrar o nome do prédio que tal pessoa mora. Enfim, o nome da empresa que a pessoa trabalha. Coisas desse tipo. Então você sabe, mas naquele momento a palavra não vem à sua cabeça. Ok? Como é que a gente fala isso em espanhol? No me sale. Ahora no me sale. Yo sé donde mi prima trabaja. Yo sé que es una empresa de ingeniería. Yo sé que la empresa está en Faria Lima. Yo sé que la empresa está cerca del metro. Yo sé todo. Pero no me sale el nombre de la empresa. Então, eu não consigo me lembrar o nome específico aí, dependendo da situação. Pode ser contando sobre um filme, um seriado, falando de um artista, falando da vida de algum familiar, o nome da empresa, o nome da cidade, o nome do bairro, enfim. No me sale. Você sabe tudo da história, mas o nome específico que você queria dizer, no me sale. Bastante comum essa também. E saber al dedilho. Saber al dedilho significa sei de cor. Então, eu sei al dedilho quais são as panaderias que estão cerca de minha casa. Sei al dedilho. Sei de cor quais são as padarias perto da minha casa. Sé al dedilho cuáles son las panaderías que están cerca de mi casa. Saber al dedilho, saber de cor, também é uma expressão bem comum. Eu sé al dedilho los nombres de mis alumnos. Eu sé al dedilho, eu sei de cor, eu memorizo. De acordo? Sé al dedilho, eu sé al dedilho. Outra expressão aí comum para que você fale como um nativo a língua espanhola. Estar burlando-se de alguém. Burlando-se. É brincando, tirando onda, tirando sarro de alguém. Burlando-se. Estás hablando em sério ou estás burlando-se de mim? Então, por exemplo, meu amigo me diz que amanhã vai chover e mesmo assim ele vai caminhar no parque. Como? Estás hablando em sério ou estás burlando-se de mim? Tá brincando que você vai caminhar mesmo sabendo que vai chover. Então, burlar. Burlar é brincar, tirar sarro da cara de alguém, ser irônico com a pessoa.
Está burlando-se de mim. Também é uma expressão bastante comum na língua espanhola, burlar. Vale? Voy a estar pendiente ou estou pendiente. Imagina a seguinte situação. A sua mãe foi ao mercado de Uber, de táxi, e quando ela terminar as compras, ela vai te ligar para que você a busque no lugar em que ela está. Então ela diz, olha, quando eu terminar as minhas compras, eu te ligo para você me buscar. Vale, estou pendiente. Vale, voy a estar pendiente, ou seja, estou aqui atenta. Estou atenta ao celular para que quando você me ligue ou mande mensagem, eu rapidamente poder te atender. Isso é estar pendiente. Então, é estar ali atenta à disposição daquela pessoa. Se eu sei que uma pessoa está vindo, por exemplo, me visitar, vindo jantar na minha casa, eu peço para ela me avisar a hora que ela estiver saindo de casa. Eu marquei um determinado horário, eu sei que aproximadamente meia hora, 15 minutos antes, aquela pessoa pode entrar em contato. Então, voy a estar pendiente. Estarei atenta ao celular caso ela mande mensagem, caso ela ligue. Ok? Estar pendiente, muito utilizada também. Outra, déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Déjamelo a mí significa deixa comigo. Então, por exemplo, preciso fazer uma sobremesa e esqueci de comprar o creme de leite. Déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Deixa comigo. Eu dou um jeito. Eu vou comprar, eu vou buscar o ingrediente que faltou. Então, também é uma expressão bastante comum. Déjamelo a mí. Na empresa, o seu chefe se esqueceu de fazer determinada atividade. E é uma atividade que você pode fazer. É alguma tarefa que você pode exercer. Déjamelo a mí. Ou seja, você tem autonomia para fazer aquilo, você sabe fazer aquilo, você pode dizer, deixa comigo, eu resolvo, eu faço. Então, em várias situações, você consegue usar essa déjamelo a mí. E em espanhol é muito comum o que nós chamaríamos em português de uma redundância, déjamelo a mí. Eles utilizam essa repetição de pronomes. Então, para eles, isso está correto. É a mesma coisa quando eles falam a mí me gusta. Se é a mí, claro que me gusta. Então, é uma repetição que para nós aqui em português seria um excesso, uma redundância. Para eles está correto essa repetição aí dos dois pronomes que se referem à mesma pessoa. Isso também pode ser um tema para eu entrar em mais detalhes em outra live. E a última frase, yo me las arreglo. Yo me las arreglo. Eu me viro. Por exemplo, acaba o mês e falta dinheiro para pagar determinada conta. Yo me las arreglo. Eu me viro para conseguir esse dinheiro para que eu pague a conta em dia. Yo me las arreglo. Yo me las arreglo é eu me viro. São todas expressões que, se você for querer traduzir ao pé da letra, não vai dar certo. Vai sair aquele portunhol medonho, então é melhor nem tentar. São expressões que você, aprendendo o idioma, você vai conhecer. E como essas, existem várias outras. Eu separei para você aqui nessa live essas 10.
Porém, existem várias outras expressões que fazem você parecer falar como um nativo, você sabe o que significa, você sabe quando usar, e você não está traduzindo ao pé da letra do português para o espanhol, que é o mais importante. Então, você tem que saber que existe, saber o uso, o significado e usá-los de maneira correta. Então, vou retomar aqui as 10 que eu trouxe para você hoje. Me toca hacer algo. Me toca, então, é a minha vez, ou me corresponde fazer determinada coisa, me toca. Quem leva o seu filho na escola? Me toca llevarlo a la escuela. E corresponde a mim essa tarefa. Não é uma tarefa do meu marido, é uma tarefa minha. Me toca llevar a mi hijo a la escuela. Soler, yo suelo hacer algo. Entonces, yo suelo ir al gimnasio todos los días. Yo suelo. Eu tenho esse costume, yo suelo. Quando você não sabe, quando você não tem ideia de algo, no lo sé, ni idea. Se me fue. Quando você está contando uma história e de repente você perde o fio da meada, como a gente fala em português. Ou porque alguém te interrompeu, ou porque você se distraiu, ou porque você estava falando e esqueceu aquilo que você estava contando. Se me fue. No me sale. No me sale quando você está contando uma história e você quer lembrar um nome específico de determinada coisa, o nome do marido da sua prima, o nome da filha do seu vizinho, o nome do prédio da sua mãe, enfim. Coisas que às vezes nem fazem diferença na história, né? Mas a gente quer contar. Então, no me sale, ou seja, não me lembro o nome específico. Ok? Saber al dedilho, saber de cor. Saber al dedilho. Estar burlando-se, tirar sarro de alguém. Gozação com alguém. Brincar com alguém. Ok? Burlar-se de alguém. Voy a estar pendiente ou estou pendiente quando alguém está para te acionar, para fazer determinada coisa, para te ligar, para você ir buscar. Enfim, você tem que estar atento à ligação, à mensagem. Então, estou pendiente. Voy a estar pendiente. Puedes llamarme. Déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Deixa comigo. Déjamelo a mí. Deixa comigo que eu resolvo isso. E eu me viro. Yo me las arreglo. Yo me las arreglo. Eu me viro. Eu dou um jeito de resolver isso. Ai, se me olvidou traer el pantalón negro para el viaje. Não é problema. Yo me las arreglo. Eu esqueci de levar a calça preta que eu precisava usar em determinada ocasião, mas tudo bem, eu me viro, ok? Eu dou um jeito de resolver a questão. Além dessas 10 frases, se você sabe usar muito bem os pronomes de objeto direto e de objeto indireto, você também falará como um nativo. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para você. Claro que também não vou conseguir entrar em muitos detalhes, mas você já vai ter uma ideia aí de como esses pronomes são utilizados e como utilizá-los nas frases. Então, na última live também, eu falei sobre a importância de conhecer regras gramaticais quando você está aprendendo um idioma. Você não precisa saber tantos detalhes. De repente, você não precisa saber nomes gramaticais. Você não precisa mergulhar a fundo na gramática, se esse não é o seu objetivo. Mas alguns termos e estruturas são muito importantes para que você se comunique bem, se comunique melhor e fale como eles falam. Não pareça que você é um brasileiro falando espanhol.
pareça que você é um nativo falando como eles. Então, sim, isso é possível. Então, vamos ver aqui um exemplo de uma frase com o pronome. Lembra que eu falei na live passada? Se você não assistiu a minha live passada, vai lá no YouTube, vai lá no Instagram e assiste na íntegra essa live, onde eu falei sobre erros. 5 erros comuns que os brasileiros cometem ao falar espanhol. E um dos erros é esse, achar que não precisa saber nada de gramática. Você não precisa entrar a fundo na gramática. Mas algumas estruturas gramaticais, sim, são muito importantes que você conheça para que a sua comunicação seja efetiva. Então, lá eu dei um exemplo de pronome e eu vou repetir aqui com mais detalhes. Vem comigo. Mi quarto está desordenado. Mi quarto, objeto, masculino. Quarto, singular. A próxima vez que eu me referir a esse quarto, eu não vou repetir a palavra quarto. Eu vou substituir a palavra quarto por um pronome. Isso é um objeto direto. Então, por exemplo, mi quarto está desordenado. Voy a arreglarlo. Esse lo se refere a quê? Ao quarto. Olha como ficaria feia a construção. Mi quarto está desordenado. Voy a arreglar mi quarto. Para que eu tenho que repetir a palavra quarto? Não é assim que eles falam. E nem omitir a palavra quarto, como nós falamos em português. Meu quarto está bagunçado, vou arrumar. Um hispanohablante não fala assim. Ele não repete a palavra quarto e ele não elimina isso da frase. Ele substitui a palavra quarto, que é um substantivo, por um pronome. Então, mi quarto está desordenado, voy a arreglarlo. Esse lo se refere ao quarto. E o que significa arreglar? Arreglar, arrumar. Arreglar também pode ser consertar, quando você se refere a um eletrodoméstico. Mas no caso de um quarto, seria arrumar. Desordenado é bagunçado, fora de ordem, desorganizado. Outro exemplo. Mi abuela vive en el campo. Mi abuela, abuela, feminino, singular. La abuela. Mi abuela vive en el campo. Quiero visitarla. Esse lá está retomando a palavra abuela. Então, mi abuela vive en el campo. Quiero visitar a mi abuela. Para quê? Falar de novo a palavra abuela. Eliminar a palavra? Em espanhol, não. Em português, sim, a gente elimina, né? A minha avó mora no campo, mora no interior, enfim. Vou visitar. Vou visitá-la. É o correto em português. Não é todo mundo que fala assim. Em espanhol, todos falariam quiero visitar-la. Automaticamente, sem pensar. Então, crianças falam assim, adolescentes falam assim, adultos também falam assim, utilizando esse pronome. Então, tanto o exemplo, mi quarto está desordenado, voy a arreglarlo, como mi abuela vive en el campo, quiero visitarla, as duas frases aí estou usando um objeto direto, só tem um complemento na frase. Na primeira frase tem o quarto e na segunda frase tem a abuela, pessoa. Então, quarto objeto, abuela persona. Objeto direto. Agora eu vou dar um exemplo para você com 2 pronomes. Então, vamos lá. Mi madre cumpleaños mañana. Mi madre cumpleaños mañana. Minha mãe faz aniversário amanhã. Voy a comprarle flores. Quem compra, compra alguma coisa, flores, para alguém. Mi madre. Então, mi madre cumpleaños mañana. Voy a comprarle, esse le se refere à minha mãe, flores. Por que não pode ser voy a comprar lá flores? Porque é objeto indireto. Comprar algo para alguém. Então, quando tiver algo e alguém numa frase,
é objeto indireto. E aí, a terceira pessoa não é lo e lá, é le. Voy a comprarle flores. E se eu quiser eliminar a palavra madre e a palavra flores, é possível? É possível, se eu já me referi, é possível eliminar numa próxima vez que eu me refira a elas. Então, primeiro, ó, mi madre cumpleaños mañana. Então, na primeira frase eu me referi à minha mãe. Aí depois, voy a comprarle flores. Comprar-le. Esse le se refere à minha mãe. O que eu vou comprar para ela? Flores. Vou comprar-lhe flores. Então, aqui eu tenho objeto de pessoa e o objeto que são as flores. Então, pessoa e objeto, dois complementos, objeto indireto. Numa próxima oportunidade, numa próxima frase, se necessário, eu posso usar a seguinte construção. Voy a comprárselas. Meu Deus, agora complicou, né? Voy a comprárselas. Esse se refere a mi madre e las se refere às flores. Então, em espanhol, eu posso juntar o pronome de objeto indireto, se, e o pronome de objeto direto, las, na mesma frase. E essa frase é super formal e ninguém usa? Não. Pelo contrário, essa frase é super comum e todos os hispanohablantes la utilizan normalmente, de maneira muito simples e natural. Então, mi madre cumpleaños mañana, voy a comprarle flores, voy a comprárselas. Aí o le de mi madre se transforma em se. Por quê? Porque está ao lado de um objeto direto, que são as flores, las. Claro que esse é um tema complexo, detalhado, é um conteúdo mais elaborado, não é conteúdo de curso básico. Isso o aluno já vai aprender no curso intermediário, mas é muito utilizado e ele tem que saber. E já que estamos falando hoje sobre fale como um nativo, é importante que você conheça essa construção, saiba que ela existe e que ela é muito utilizada. Uma vez eu estava na Venezuela, tinha 2 crianças naquela casa e elas tinham ganhado um presente, uma boneca, enfim, não lembro o quê. E aí eu falei alguma coisa do tipo, que linda muñeca, que lindo tu juguete, que sei eu. E aí a menina me disse, gracias, me la dio mi papá. Me la dio mi papá. Me, a mim, la muñeca, boneca, feminino, singular. Dio é o verbo dar, meu pai. Então, meu pai me deu. Me la dio mi papá. Mas a criança falou aquilo com uma naturalidade que deu vontade de agarrar aquela menina, beijar, jogar para cima. De alegria ao ouvir a construção perfeita e correta. Então, eu disse, que linda muñeca, graças, me la dio mi papá. Ou seja, ela não repetiu a palavra muñeca, ela usou os pronomes da maneira correta e era uma menina que devia ter 6 anos, talvez. Por isso que eu digo, como eles fazem bom uso do idioma, como eles usam corretamente os pronomes. Então, quando eu falo a frase comprárselas, não é uma frase antiga, que só pessoas com o espanhol muito sofisticado que utilizam. Não, todos utilizam, é o comum. Vou dar mais um exemplo aí para você. Mi amigo necessita um sapato nuevo. Mi amigo necessita um sapato nuevo. Ó, mi amigo, pessoa. Sapato nuevo, objeto. Amigo e sapato. Ok? Voy a regalarle um sapato. Voy a regalarle. Regalar é presentear. Quem presenteia
Quem dá um presente para alguém. Então, vocês quem regala algo, que é o sapato, a alguien, a meu amigo. 2 complementos, objeto indireto e direto. Voy a regalarle um sapato, voy a regalárselo. Voy a regalárselo. Esse se refere ao meu amigo e lo se refere ao sapato. Eu não preciso repetir a palavra. Nesse exemplo que eu dei, eu já estou repetindo para você entender melhor. Olha aqui. Mi amigo necessita um sapato. Voy a regalarle um sapato. Olha a repetição aí. Eu já poderia ter dito, mi amigo necessita um sapato. Voy a regalárselo. Porque aí eu omito a palavra sapato. E quem regala algo a alguém. Esse alguém é o se e o sapato é o pronome lo. Então, esse tipo de construção é muito utilizado e muito comum na língua espanhola. Se você aprende esses pronomes e utiliza da maneira correta, você também vai falar como um nativo, certamente. Porque isso é tão utilizado que se você começa a repetir palavras que já foram mencionadas, qualquer um vai perceber que você não é um falante fluente da língua, que você está estudando a língua. Claro que no começo você vai repetir, você vai se confundir, você vai errar, você talvez tenha mais segurança falando a frase toda. É normal, isso faz parte do processo da aprendizagem. Quando eu comecei a falar espanhol, eu também repetia, eu também esquecia de usar o pronome e tudo mais, especialmente quando a gente associa com o português, e no português a gente elimina esses pronomes, né? Mas com o tempo, com a prática, ouvindo bastante a língua espanhola, você vai prestar atenção a esses pronomes que são utilizados com frequência. E prestando atenção a isso, estando familiarizado com o idioma, você vai reproduzir o que você está escutando. Você vai ouvir isso em músicas, você vai ouvir isso em seriados, você vai ouvir isso quando você assistir a filmes. Por isso que é legal você ouvir o áudio em espanhol, mesmo que no começo a legenda esteja em português. Aliás, no começo a legenda precisa estar em português para você não se desmotivar e desistir. Se você for assistir o áudio em espanhol e colocar a legenda em espanhol, e você estiver ainda num nível básico, isso pode te desmotivar. Então não é legal. É legal que você ouça em espanhol e deixe a legenda em português no começo, para você ir escutando a melodia do idioma. E aí você vai percebendo o uso desses pronomes. Você pode até não saber utilizar se você precisar, mas você vai se familiarizando. E quando você aprender, você já vai ter ouvido tanto aquilo que isso vai sair naturalmente. Então, o uso desses pronomes de objeto direto e indireto, ou a junção dos dois, como comprar-se-las, regalar-se-lo, é muito utilizado no espanhol. E você vai aprender e vai falar corretamente e falar como um nativo. Então, essas foram as 10 frases que eu trouxe para você nessa live de hoje e complementei aí com o uso dos pronomes, que é um tema sempre tão recorrente, que muitas pessoas perguntam quando eu abro a minha caixinha de perguntas. Essa semana não foi diferente. Houve pergunta aí sobre o uso dos pronomes em espanhol. Então, eu quis trazer mais exemplos para exemplificar um pouco mais para você. Claro que tem muitos mais detalhes aí para falar, mas a live a gente tem pouco tempo, eu tenho que contar muitas coisas para vocês, então eu tento ser o mais resumida e clara possível para que você comece a entender a importância e o uso desses pronomes na língua espanhola.
Agradeço muito a sua participação na live de hoje. Espero que você tenha gostado, que você tenha anotado as frases curtas que eu passei, que você as pratique e memorize para quando você precisar usá-las em espanhol, você saber. Compartilha esse vídeo com pessoas que possam se interessar pela língua espanhola. Segue o meu canal, Kátia Comunica, Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok e YouTube, sempre com novas publicações, novos vídeos, muita coisa legal relacionada ao idioma espanhol. E toda segunda-feira espero você aqui às 18 horas para a nossa live Lunes 18, sempre com algum tema novo, importante e interessante para você que está me seguindo e quer saber sobre a língua espanhola. Eu sou a professora Kátia Fernandes, professora de espanhol. Agradeço a sua participação. Te deseo una linda semana y nos vemos la próxima semana en otro lunes 18. Hasta luego. Hasta la vista.